Estamos de volta com o seu Filosofando. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso companheiro do Movimento Espírita, Osmar Fantinato. O Osmar parou o bloco anterior falando um pouquinho sobre caridade. Eu perguntei a ele como ele entende caridade, se é possível vivê-la em plenitude ao nosso tempo, em nosso tempo. Vamos lá, Osmar, continuando. Então, eu vejo assim, que nós temos um problema hoje, né, na nossa... Vamos falar da nossa cidade. Né? Uhum. Nós temos um problema muito sério de segurança. E quando a gente, em certos locais onde você habita, fica difícil você fazer a caridade plena. Eu tenho me cobrado muito isso, sabe? Porque, para mim, caridade plena é o samaritano. Né? Para mim, esse é o exemplo de caridade plena. E, às vezes, fica difícil você fazer caridade, por exemplo, quando uma pessoa bate na tua casa às 3 horas da manhã. Como é que você vai abrir a porta da casa às 3 horas da manhã para a pessoa, para poder dar um copo d'água, para você dar um prato de comida, enfim, né? Nós vivemos uma cidade tão agitada e com tantos problemas, a gente tem essa coisa da segurança, eu acho que isso pega muito com as pessoas. Tenho discutido muito isso com os nossos colegas lá do centro, e acho que isso é muito forte hoje, né? Mas a caridade eu acho que está no coração. Quanto você sente a necessidade de ajudar o outro, né, de que forma for, tanto pequenininha quanto maior, não interessa. O importante é quanto isso está dentro do seu coração, quanto é que você... Mas lógico que hoje, pela materialidade que nós temos, né, essa ênfase na materialidade, eu vejo que a caridade é um pouco mais difícil de ser praticada. Eu tenho cobrado, e a nossa presidente hoje tem também se cobrado muito, o que nós, como sociedade espírita, estamos fazendo, né? E nós vemos que nós não estamos fazendo nada. Nós temos, por exemplo, uma casa de crianças, 2 CCAs, né, de crianças de 15 a 6 anos de idade, em convênio com a prefeitura. Na verdade, nós não fazemos nada, né? Nós temos funcionários, nós temos, lógico, uma diretoria que cuida dessas crianças, que cuida da parte administrativa, Sim. E tem os funcionários que cuidam das crianças. O que nós estamos fazendo? Nada. Aí nós temos um convênio com o juizado, né, uma das varas criminais, que nos cede, naquele sistema em que a pessoa errou, em vez dela ir presa, ela doa uma cesta básica. Entendi. Aí eles nos doam cesta básica todo mês e nós repassamos isso para 35 famílias. Puxa, 35 famílias vocês ajudam? Não, nós não ajudamos nada. Porque a cesta básica vem de alguém que cometeu um crime, e o que eu ponho lá? Eu ponho o meu tempo? Uma vez por mês, 2 horas? Que raio de caridade é essa? Então nós estamos nos cobrando muito isso, né? E vendo várias sociedades, até sociedades grandes, que não tem nada de caridade. Então falou, o que o espírita realmente está fazendo hoje? Porque Kardec disse, Cristo disse, fora da caridade não há salvação. O que nós estamos fazendo no dia a dia? Talvez o que você esteja dizendo, ou querendo chegar, Osmar, é sair um pouco dessa caridade apenas material, assistencial, isso, né, conforme isso, você está dizendo, isso, para uma abrangência maior, talvez a gente estendendo os princípios espíritas de forma objetiva, clara, ou mesmo até de forma indireta, através de comportamento, de Sim. postura, Sim. ensinamentos, exemplos, não é? Para que as pessoas assimilem que a vida real não é isso que nós temos hoje. Por exemplo, você falou de segurança, não é? As pessoas estão se tornando cada vez mais violentas, elas estão muito, muito reativas, muito em função de reação. Então, ninguém mais tem paciência com ninguém, e isso a gente vê no trânsito, não é? Nem de todas as formas possíveis. Na casa espírita, né, no centro espírita, a gente vê muita agressividade, muito sentimento inferior, né? A gente vê aquela luta por causa de cargos, então você se sobrepõe em cima do outro. O outro poderia fazer muito mais do que você, mas você quer o cargo porque isso te dá notoriedade. Então, nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, um período de crise existencial, até dentro do próprio meio espírita. Sim. Isso a gente já está vendo há muito tempo, né? Eu sempre enfatizo isso nos programas, nas palestras, etc. Então, o que você está se cobrando é o que eu me cobro, o que muita gente se cobra também. Não basta caridade material. Sim.
Né? E que bom que nós estamos nos cobrando, sinal que nós já estamos percebendo isso. É né? verdade. Então a gente tem que tomar uma decisão, não é? Agora, decisão. sem dúvida nenhuma que a caridade material ainda é muito necessária, porque a gente vê uma população extremamente carente, mas é importante que se ensine essas famílias, como vocês sabem, que não é a dependência criada pelos órgãos governamentais, no sentido de doar qualquer coisa, e que o Centro Espírita fez isso durante muito tempo, que vai fazer com que aquela pessoa mude a maneira de pensar. Tem uma passagem lá no Viagem Espírita, em 1862, que ele diz assim, que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de racionar precoce que as torna infinitamente mais capazes de serem educadas. Mas o que a gente vê nos centros espíritas é um que eles chamam de curso de evangelização. Você acha que isso preenche a criança ou que dá contornos para uma vida adulta com os princípios espíritas? Porque o que a gente nota, Osmar, é que quando a criança cresce, ela vai embora do centro. Ela não se afiniza com as atividades que o Centro Espírita faz. Eu não estou nem falando na questão da caridade somente, mas também estudar aprofundadamente o Espiritismo para que ela possa pregar aí fora, por exemplo. O que você acha disso? Então, essa é uma situação muito polêmica, né? A gente tem debatido muito isso. Uma coisa que você falou anteriormente, que é a coisa do poder, né? Uhum. Então, existe uma necessidade de poder dentro do centro espírita. E as pessoas mais velhas, se a gente pode dizer assim, têm uma certa, perdi a palavra, mas tem uma certa dificuldade de aceitar o jovem dentro do centro espírita. Isso tem feito com que os centros fiquem velhos, né? A criança, quando entra no centro espírita, como é que ela vai ao centro espírita? Ela é levada pelos pais. No momento em que ela tem possibilidade, porque o mundo lá fora é muito mais gostoso, a gente tem que entender que é muito mais gostoso do que aqui dentro, né? Onde eu sou obrigado a rezar, sou obrigado a tomar passe, sou obrigado a ouvir aquela tia chata falando, aquelas coisas que eu não entendo muito bem, mas sou obrigado a ouvir. E aí lá fora é muito mais gostoso. Então, eu acho que assim, aí tem um problema também, aí a criança sai, mas aí tem um problema da pedagogia, né? Eu acho que o Espiritismo está usando mal a pedagogia, tanto para a criança quanto para o jovem. Uhum. Existem aí algumas coisas muito boas, né? A gente tem visto alguns centros que fazem um trabalho excelente. Mesmo assim, eu acho que também depende de cada espírito, né? Nós somos 4 irmãos, todos nós fomos levados ao centro espírita iguais ao mesmo tempo, uhum, né? E nem todos de nós ficaram no centro espírita, né? Tem alguns até que se rebelaram contra o centro espírita e contra a religião. Eu vejo meus filhos, eu tenho 2 filhos, desde pequeno os levei nas aulas de moral cristã, assistiram, gostavam, cantavam, enfim, tal. Os 2 se afastaram e não voltaram para a religião, né? Quando deu o tempo deles, saíram e não voltaram para a religião. Mas eu percebo que com todas as dificuldades, eles guardam a moral, né? Então, acho que isso foi assim inculcado de alguma forma pelo trabalho que o centro fez quando a gente os levava lá. Lógico. Então, a moral acho que nunca saiu, né, do coração, porque eles aprenderam. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Kardec tinha razão quando ele disse que se você conseguir colocar um pouco disso, você começa a fazer pequenas modificações, porque nós não podemos evoluir tudo numa vida só, né? Numa encarnação só. Então, faz parte, né? Você falou daqueles núcleos com crianças que o seu centro tem atividades, desenvolve atividades. Isso. Fala um pouquinho sobre esses 2 centros. Na verdade, o Centro de Criança e Adolescente é um programa da Prefeitura de São Paulo, né? Você se inscreve, hoje nós temos um contrato de 5 anos com eles, foi renovado o contrato agora, e eles nos dão a verba para cuidar dessas crianças. Isso existe, se não me engano, 910 na cidade de São Paulo, né? Mas eles são muito engessados nessa coisa da religião. Nós não podemos colocar religião.
Então, lógico, nós temos lá um momento... Até porque o espiritismo não é uma religião institucionalizada como a gente vê as outras, né? Sim, sim, mas mesmo Abordagem espírita. mesmo as organizações que são católicas, elas não podem Também não. colocar a religião. Nem Sim. as protestantes não podem colocar a religião. Certo. Né? Então, mas nós podemos, por exemplo, dar lá uma palestra sobre ética, sobre moral. Né? Nós até abrimos, nós temos um trabalho que nós abrimos para os pais que autorizam as crianças a tomarem passe. Sei. Então, às quartas-feiras, à tarde, terça-feira de manhã, porque as crianças ficam meio período lá, nós fazemos uma palestra pequenininha, tem um grupo que faz uma palestra pequenininha e dá passe nas crianças que querem. Quase todos tomam passe. Interessante, né? Eles não aceitam abordagem espiritualista ou até com conotações espíritas, mas eles aceitam o passe espiritual. É interessante isso, não é né, a prefeitura que aceita. Não, eu sei, os pais. São os pais, os né? pais, né? Até foi interessante, porque o ano passado nós pedimos autorização e tem um pai que é pastor, né? E ele disse assim, não, eu quero que meu filho participe sim, porque vocês estão falando a palavra de Deus, não importa. Que interessante. Embora a gente explicou que nós não estamos falando de espiritismo, né? Somos uma casa espírita, todo mundo sabe, mas nós não falamos de espiritismo porque não pode, né? Mas a moral, ele falou, não, é interessante sim, moral, essa coisa é importante. Vai chegar o momento em que nós vamos poder ter toda a liberdade de falar sobre os princípios espíritas sem esse tipo de cerceamento, não é? Porque, mas aí que está, não é, Osmar? As pessoas veem o espiritismo como mais uma religião. Eu acho que talvez aí esteja esse empecilho, se é que a gente pode chamar assim, né? Mas nós vemos como uma religião, né? Nós espíritas não, eu não vejo como uma religião. Não, eu também não vejo, mas a maioria dos espíritas vê como uma religião. Por isso que o nosso programa chama-se Filosofando. Lógico. Muito bem, Osmar, a gente agradece a tua presença neste programa. O Osmar vai estar de volta com a gente, o Osmar Fantinato, da Sociedade Espírita, não, a Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa. Então, nós vamos estar de volta no programa Filosofando da semana que vem, com a presença novamente do Osmar, que vai estar ampliando um pouquinho mais a sua vasta experiência no movimento espírita, para dar um pouquinho mais de exemplo para todos nós. Nós agradecemos a sua audiência, esperamos contar com você e, mais uma vez, colabore com o Clube Amigos da Boa Nova. Não deixe de estar presente no nosso próximo programa. Fique com Deus e até lá.